Aleluia. 1 Coríntios capítulo 2, versos 9 e 10. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Como Deus é maravilhoso, hein, irmãos? Um dia faz 40 graus, no outro faz 20. Esse é o Guarujá. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: como porém está escrito, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos de novo. Mas como está escrito, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aquele que o ama. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Se você dá glória a Deus, amém. Vocês acordaram, hein? Aleluia. Poder sentar em nome de Jesus. Deus abençoe o Juíldo, nos surpreendeu nesta noite com a sua presença. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, o tema hoje é o que é unção e o que é glória. Quando nós olhamos, irmãos, para esse texto que nós acabamos de ler, a Bíblia nos traz um pouco do vislumbre do que Deus ele tem preparado para aqueles que acreditam na sua palavra, para aqueles que acreditam nas suas promessas, naquilo que ele falou. Através da fé nós tornamos real aquilo que Deus falou em nossas vidas. Através da fé nós atraímos a verdade de Deus para a nossa vida de uma maneira tão poderosa que nós tornamos real aquilo que não existe. Isso só pode acontecer através da fé. Deixa eu colocar esse microfone aqui, não está dando microfonia. Nós só podemos atrair de Deus através da fé. Quando nós cremos, quando nós acreditamos naquilo que Ele falou, isso se torna real em nossas vidas. Então, quando nós olhamos para esta palavra, onde a Bíblia diz que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, e não subiu ao coração do homem, é isso que Deus tem revelado para aqueles que o amam. É isso que Deus revelou para aqueles que acreditam na sua palavra. Ora, se nós, muitas das vezes, irmãos, nós ficamos balançados ou ficamos fantasiando por coisas que nós vemos. Talvez você anda em um determinado condomínio de luxo, você vê aquela mansão e você diz: eu vou trabalhar a minha vida inteira e nunca vou ter dinheiro para comprar uma mansão como essa. Irmão, tá bem. Eu vou trabalhar a minha vida inteira e eu nunca vou ter dinheiro para comprar um carro como esse. Então a nossa mente começa a produzir aquilo que os nossos olhos estão enxergando, aquilo que está à nossa frente. Às vezes você vê alguém com um colar de diamante, ou com um brinco de diamante, ou com a pulseira de ouro. Então você olha para aquilo, aquilo atrai o teu olhar, aquilo atrai a tua vontade de ter, de possuir, de ter algo dessa magnitude. Mas quando nós olhamos para a Bíblia diz assim que o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu acredito que eu estou pregando para uma igreja que ama ao Senhor,
e a segunda com a manifestação da glória. A fé é a habilidade de crer no impossível e no que não tem sentido. Sem ela, não conseguimos nos mover no mundo espiritual. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, irmãos, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Ou seja, é aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, através da fé, nós tornamos possível adquirir aquilo que Deus preparou para os seus amados. E eu estou pregando para uma igreja, irmãos, que ama o Senhor. Quando Daniel ele se põe a orar durante 21 dias, ele atrai a presença do Senhor. Então a glória do Senhor se revela a Daniel, ou seja, um ser humano mortal, um ser humano de carne e osso, atraía a presença de Deus de tal maneira que quando o mensageiro do céu ele desce até a terra, ele olha para Daniel, um homem frágil, um homem que não tinha poderes sobrenaturais, um homem que era passível até da enfermidade, porque depois que ele entregou o seu jejum, a revelação foi tão grande que ele adoeceu. Então, quando o anjo se revela a Daniel, ele olha para Daniel e diz: Daniel, você é muito amado do Senhor. Ou seja, Daniel, há um Deus lá no céu que te ama, há um Deus lá no céu que contempla a tua oração, e há um Deus lá no céu que me mandou aqui para revelar a ti a sua glória e o seu poder. Quando nós cremos na palavra de Deus, nós atraímos aquilo que é invisível. Nós atraímos aquilo que os nossos olhos não podem ver, aquilo que nós só podemos contemplar pela fé. É por isso, irmão, que quando nós falamos assim: olha, Deus falou comigo, Deus me deu uma visão, olha, Deus me mostrou algo, não se preocupe quando alguém se levantar e dizer: mas você é um comedor de feijão, mas você é um comedor de farinha. Quem é você para Deus falar contigo? Não se incomode, não perturbe o teu coração, porque só aquele que é espiritual e só aquele que tem fé, ele é capaz de acreditar no poder do Espírito, ele é capaz de acreditar no poder de Deus. Aleluia. Preste atenção: quem é do mundo cogita das coisas do mundo, quem é do mundo corre atrás das coisas do mundo, quem é do mundo teme ao Senhor deste mundo. Você quer ver? A pessoa, ela passa na frente de uma macumba, ela se benze, ela diz: o sangue de Jesus tem poder, misericórdia. Por quê? Porque ela teme o rei deste mundo. Mas o servo de Deus, que tem o Espírito Santo, que tem a unção de Deus, quando ele passa em frente de uma macumba, ele repreende em nome de Jesus, ele chuta a tigela, ele chuta o cão. Por quê? Porque ele crê no que a Bíblia diz, que nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua vida. Você
os dons a qual o Espírito Santo derramou sobre cada um de nós. Isso não é obra nossa, isso é obra do Espírito. Quantas pessoas, irmãos, se dizem: eu queria pregar igual o pastor prega, eu queria ter o conhecimento que o pastor tem. O pastor não é nada se o Espírito Santo não estiver com ele. Os dons quem dá é o Espírito Santo. Talvez se você tivesse o dom que eu tenho, você não ia nem querer pregar. E não é o Espírito Santo que lhe dá a unção. Você já viu, irmão, como nós muitas das vezes nos satisfazemos com o pouco que o mundo dá e não nos satisfazemos com a glória que Deus confiou em nós? Às vezes você tem o dom para louvar, mas você quer pregar, e aí não flui. Por quê? Porque você está lutando contra a vontade de Deus. Se Deus te plantou em uma célula, irmão, é porque Deus quer fazer de você um líder de célula. E não larga a mão de querer fazer o que Deus não levantou você para fazer, porque não flui. Glória a Deus, aleluia. Se Deus te colocou naquela casa, é para através da tua vida você impactar aquela família. Se Deus te colocou no altar, é para através da tua voz Ele impactar a igreja, é para você atrair a presença de Deus para a terra. Se Deus te levantou para pregar, irmão, não se poupe, dê o seu máximo, dê o seu melhor. Assim que como Daniel, que depois que entregou o jejum, caiu doente. Se for preciso você cair doente, caia doente, mas prega o que Deus te mandou, prega com autoridade, porque você não serve a Deus. O nome dele é Jeová, e a glória é a sua representação. Eu não creio no evangelho vazio, eu creio no evangelho de poder, eu creio no evangelho de unção, eu creio no evangelho que o crente é batizado com o Espírito Santo, eu creio no evangelho de revelação, eu creio no evangelho de poder para ressuscitar mortos. Eu ainda não orei para ressuscitar mortos, irmãos, mas eu creio que Deus pode fazer, porque o Deus que limpa o leproso, o Deus, irmão, que faz o paralítico andar, o Deus que faz o cego chegar ao melhor do que isso, o Deus que faz os olhos, o Deus que faz o corpo, o Deus que derrama o Espírito Santo sobre ele e que dá vida. A unção de Deus, ela é liberada através do Espírito. Sabe, irmãos, muitas das vezes o Espírito de Deus, ele meio que perde o seu poder, ou meio que perde a sua importância. Sabe por quê? Porque não valorizamos. Nós não valorizamos ele, nós não damos muita importância para ele. E o conselho que Paulo dá à igreja é: não distinguis o Espírito. Por que não podemos distinguir o Espírito? Porque a carne para nada serve, mas é o Espírito que vivifica, é o Espírito que vivifica a igreja. Uma igreja que não dá glória a Deus, que não dá aleluia, é uma igreja morta, mas uma igreja viva, é aquela igreja que o povo entende que não precisa o pastor Madeira glorificar, que não precisa o pastor Madeira me dar aleluia. Ele está à disposição do rei, ele está à sua presença, onde quer que ele esteja. Você está sentindo aí? A unção é o poder de Deus operando através de nós. Fala assim: a unção é o poder de Deus operando através de mim. Recebemos, irmão, essa autorização, recebemos esta permissão do Senhor quando nascemos de novo, quando nos tornamos uma nova criatura, quando nós aceitamos a condição de Deus para a nossa vida. Porque muitas pessoas não recebem esse poder, porque muitas pessoas não recebem
significa que alguém exerce a fé, tirando de nós a cura, a libertação, a palavra poderosa, irmão, que tem poder para fazer as coisas acontecer. Quando a unção de Deus está sobre a minha vida, eu sou revestido de autoridade. Então, quando eu oro, Deus opera. Quando eu oro, os enfermos são curados. Quando eu oro, irmão, algo tem que acontecer no reino do Espírito. Por quê? Porque a unção de Deus que promove todas as coisas. Isaías 9:10 diz assim: e há de ser que a carga será tirada dos teus ombros e o jugo será quebrado por causa da unção. Quando você se submete à vontade de Deus, a unção de Deus, ela quebra o jugo sobre a tua vida, o jugo de pecado, o jugo de escravidão, o Deus que você carrega no teu ombro. A unção de Deus quebra esse jugo e você começa a andar numa fé sobrenatural. O que é unção? Unção é a autorização de Deus para milagres em minha vida, para milagres na minha casa, para milagres no meu trabalho, para milagres na minha célula, para eu ter uma vida transformada, poderosa e abençoada. É isso que o salvo ganha, irmão, quando ele aceita Jesus Cristo. Quando você confessa Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você não é mais uma pessoa normal. Você é uma pessoa que tem autorização do céu para mover o mundo espiritual, para colocar os anjos de Deus trabalhando ao teu favor. Pastor, então me deram uma base bíblica. Você se lembra quando João estava na ilha de Patmos? Ele foi arrebatado, e quando ele foi arrebatado, ele viu o anjo, e quando ele viu o anjo, ele se prostrou diante do anjo. Aí o anjo pegou ele pela mão e disse: levanta-te, porque eu não sou digno de adorar. Se tu quer adorar, adora Deus, porque eu sou conservo teu e de todo aquele que guarda o testemunho de Jesus Cristo. Quando você guarda o testemunho de Jesus Cristo, irmão, no mundo espiritual, você está autorizado, você tem autorização do céu para colocar suas mãos sobre os enfermos e a enfermidade sair. Você tem autorização sobre os demônios para você orar e os demônios têm que bater em retirada. Você tem autorização sobre o espírito de morte que está assolando aquela pessoa que está depressiva, que está cabisbaixo, para aquela pessoa que está sendo atormentada pelo demônio e ela tem que bater em retirada. Por quê? Porque agora você tem autorização do céu para se mover em milagres. É algo difícil de crer, é algo difícil de acreditar. Por quê? Porque quando você olha para você, você só vê a tua imperfeição. Quando você olha para você, você só vê a tua debilidade. Quando você olha para você, você só consegue enxergar os teus pecados. Era assim que Deus nos via, irmão. Quando Deus olhava do céu para a terra,
Jesus na tua vida. Por que, pastor, que eu preciso aceitar Jesus? Porque enquanto você estiver no mundo, Deus olha para você e te despreza. Por quê? Porque você não é justo. Mas quando Ele olha para alguém que aceitou Jesus, se antes Ele olhava para ele, chegava o pecado, as suas debilidades e fraquezas. Agora, quando Ele olha alguém que foi lavado, remido pelo sangue de Jesus, Ele não enxerga mais o pecado, Ele não enxerga mais a fraqueza, Ele enxerga Jesus habitando dentro de você, Ele enxerga Jesus morando na tua vida, ainda que seja velho, ainda que seja velho, Jesus tem prazer em habitar na tua vida. Gálatas 2:5, a Bíblia diz assim, Paulo diz, não vivo eu, mas agora Cristo vive em mim. Sabe o que Paulo está dizendo? Quando Deus olha do céu para a terra, Ele vê prazer na minha vida. Por quê? Porque Paulo chega em determinado ponto que ele começa a olhar para si mesmo. E quando nós olhamos para nós mesmos, nós só enxergamos as nossas fraquezas, nós só enxergamos a nossa debilidade. Então Paulo olha para o céu e diz, maldito homem que eu sou, o bem que eu devo fazer eu não faço, o mal que eu não devo fazer, quando eu vejo, eu já fiz, eu sou um homem maldito. Senhor, passa isso de mim, Senhor, retira isso de mim. Então quando ele começa a se queixar diante de Jeová, Jeová olha no céu e diz, Paulo, não se preocupe com as tuas fraquezas, porque quando tu pensa que tu está fraco, é aí que você está forte. Porque olhar o teu pecado superar com toda a glória de Deus. Então, quando eu me sinto fraco, eu tenho a certeza que Deus vai operar no meu direito. Porque é nas minhas fraquezas que Ele se revela. Para quê? Para que eu saiba que não é nada sobre mim, que não é nada sobre o que eu posso fazer, que é tudo sobre Ele, é por Ele, para Ele, que são todas as coisas. Você entendeu até aqui o que é unção? A unção, ela te faz ser aceitável diante de Deus. E quando você é aceitável diante de Deus, você recebe a chave que abre o mundo espiritual. E aí quando você ora, Deus responde. Quando você ora, Deus aceita a tua oração. Quando você se apresenta diante do Senhor e você clama a Ele, Ele diz, eis-me aqui, meu filho, em que eu posso te ajudar, o que eu posso fazer por você? Ah, pastor, o senhor está apelando. Isso foi só o primeiro toque. Até o cinto, porque o segundo toque está chegando. Foi só unção, irmão. Mas agora vai vir a glória. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Você está preparado? Glória a Deus. Presta atenção. Qualquer um pode operar nos dons do Espírito Santo por fé. A unção é liberada e vai produzir uma experiência sobrenatural, se entendermos bem como isso acontece. Nós não entendemos. E aí está o problema, porque quando nós não entendemos o agir de Deus, porque a Bíblia diz que a loucura de Deus, se é que Ele pode ser louco, a loucura de Deus ela é mais sábia do que a sabedoria do homem. E quando nós olhamos para nós, irmão, nós ouvimos sabedoria. Quando nós olhamos para nós, nós ouvimos fortaleza. Quando nós olhamos para nós, nós nos vemos como algo muito sensível que se cai e quebra. E aí nós não entendemos como pode ser isso. Então preste atenção. Quando a sua presença é manifesta, começa a lidar com milagres, transformações, curas, Deus operando, sabe, cancelamento de dívidas. Nós começamos a viver o sobrenatural, transformação, irmão, do coração. A unção de Deus, ela traz transformação. Muito se acreditou que a unção era aquele mover, aonde quando nós oramos, o crente pula, o crente salta, fala línguas estranhas,
transferências de riqueza, cancelamento de dívida, transformação de coração. Ou seja, o que é a glória de Deus, irmão? A glória de Deus é aquilo que eu não faço movido através da unção. Por quê? Porque a unção ela opera em mim para que através de mim Deus se manifeste. Isso é unção. Vocês entenderam o que é unção? A unção ela trabalha através de mim para que através da minha vida Deus se manifeste. E o que é glória? Glória é quando Deus se manifesta sem depender de mim. Porque entenda uma coisa, irmão: Deus não precisa de nós para Ele ser Deus. Deus não precisa de nós para acontecer milagre. Se nós quisermos ser usados por Deus, se nós dermos valor à unção que Deus nos deu, nós vamos nos mover com milagres, com poder, com prodígios, com sinais e com maravilhas. Isso é unção, mas a glória é Deus operando. Sabe o que é unção? Unção é Moisés estar na beira do rio. Senhor, os inimigos se aproximam. Aí Deus diz: então vai lá, toca nas águas, e avisa que o mar vai se abrir. Moisés, levado pela unção, ele pega a vara e ele toca o mar. Mas a Bíblia diz que quando ele toca o mar, Deus sopra um vento ocidental. É Deus agora. Antes era Moisés, mas agora é o próprio Deus. Dá para você imaginar, irmão, o sopro de Deus? Porque na nossa mente, na mente das pessoas incrédulas, elas não acreditam. Eu estava vendo um pastor e ele estava dando depoimento, onde ele estava com autoridades do governo, e então ele estava falando sobre o grande milagre que Deus operou, levando os israelitas a atravessar o mar, abriu o mar. Então ele diz: olha, aquele lugar, no recanto de Suez, tem determinado época do ano que a água baixa e a água dá nas canelas. Aquele homem incrédulo estava tentando minar a fé daquele pastor. Então aquele pastor disse: é verdade? Ele disse: é. Então o pastor disse: então o milagre é maior do que eu imaginava. Por quê? Porque eu pensei que o mar tinha se aberto, mas se o povo caminhou no mar com as águas pela canela e eles não se afogaram, e Deus matou todos os egípcios com água pela canela, o milagre foi maior do que eu imaginei. Você já imaginou, irmão? Se o povo de Israel, eles atravessou o mar com água pelas canelas, e os egípcios morreram com água nas canelas, o milagre foi maior. Você vê, irmão, como estas pessoas elas perdem o raciocínio diante da glória de Deus. Você já imaginou o sopro que Jeová deu naquela noite? Se os discípulos estavam reunidos ali no dia de Pentecoste, e só o barulho do sopro, não foi o sopro, foi só o barulho. Eles ouviram o barulho como de um vento impetuoso. Se Deus tivesse soprado, tinha derrubado a casa, irmão. Então imagina assim, ó, Deus fazendo assim, olha só, Deus fazendo assim, ó: se eu soprar, eu vou derrubar a casa, eles vão morrer e eu não vou fazer a obra. Então eu vou fazer só isso aqui, ó. Deus não soprou não, Deus abafou. Eles só escutaram barulho. Eles só escutaram barulho como de um vento impetuoso, e foi o suficiente para que todos eles fossem cheios do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Eu imagino o sopro de Jeová naquela noite. Eu imagino aqueles homens, aquelas mulheres que estavam do outro lado da margem, quando eles começaram a olhar para o mar e ver o mar se abrindo de um canto a outro. Você imagina o terror dos egípcios quando viram aquele mar se fechando sobre eles. Isso é a glória.
clamor, de manhã até a tarde. Eles clamando: ó Baal, tu és Baal, Deus poderoso, responde por fogo, Baal, nem água caiu do céu. Aí Elias chegou, reparou o altar, coisa e tal, estava em coisa, deixou tudo preparado. Aí ele clamou: Senhor, ó Deus, manifesta a Israel que tu és Deus e que o Senhor fez todas estas coisas. O fogo desceu do céu, comeu lá o cabrito, lambeu a água, estava no rego e foi daquele jeito. A unção que estava sobre ele proporcionou ele clamar, e o reino espiritual se abriu com a resposta. Quer ver agora o que é glória? Nós pegamos a semana passada falando sobre se o meu povo clamar, né? Nós falamos sobre a oração, mas nós não falamos o que aconteceu depois da oração. A Bíblia diz, irmãos, que a glória do Senhor desceu sobre a casa, de maneira que os sacerdotes não conseguiam ficar em pé. Eles caíram da perna. Por quê? Porque a unção de Deus não estava sobre aquela casa. A Shekinah do Senhor desceu sobre aquele templo, e os sacerdotes, os homens santos, não conseguiam ficar de pé, caíram das pernas. Por quê? Porque a glória do Senhor é a expressão da sua presença no meio do seu povo. No ambiente como este, irmão, todas as vezes que nós nos reunimos, nós precisamos criar um ambiente de glória. Eu disse que às vezes eu digo: irmão, você chegou na igreja, não fica conversando, dobra o teu jeito, busca a presença de Deus. Ah, pastor, mas quando eu dobro o meu jeito, me dá sono, dá vontade de dormir. Dorme no banco, irmão. Senhor, se eu pegar no sono, eu vou estar ligeiro, eu vou estar na tua presença. Porque ainda que você esteja dormindo, se você estiver dormindo na presença de Deus, é melhor do que você estar sentado aí, ó, atrapalhando quem quer a presença, irmão. Nós devemos ter fome e sede de Deus. Por quê? Porque a unção só vem através da comunhão. Como é que a unção de Deus vem sobre a minha vida? É quando eu oro, é quando eu leio a Bíblia, é quando eu jejuo, é quando eu busco a presença dEle. É por isso que quando nós chegamos na igreja, nós temos que preparar um ambiente de glória para que Deus possa se manifestar. Nos cultos, nas células, onde nós estivermos, irmãos, a revelação e conhecimento da glória não é para todos, é apenas para aqueles que têm fome e sede de Deus. Presta atenção. Se você tiver fome e sede de Deus, você não precisa ser pregador para ser cheio do Espírito Santo. Se você tiver fome e sede de Deus, você não precisa ser um super crente para Deus se manifestar. Você não. Se você tiver fome e sede de Deus, Deus vai contemplar a tua fome e a tua sede. Você lembra de Jacó, irmão? Jacó era mentiroso, era trapaceiro, era enganador. E quando você vai ver o livro de Malaquias, você vai ver Deus dizendo assim, o próprio Deus dizendo assim, ó: eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. Sabe por quê? Porque Jacó estava disposto de qualquer jeito, nem que tivesse que mentir, nem que tivesse que trapacear para ter a presença de Deus. Você está disposto a ter intimidade com Deus? Você está disposto na hora da oração, você orar ao Senhor, sem medo de borrar a tua maquiagem, sem medo de chorar, sem medo que as pessoas olhem para você e comecem a rir da tua cara? Sabe, um dia eu estava ali na porta da igreja, e nós tínhamos
tínhamos um irmão aqui na igreja, o nome dele era irmão Ivanildo. Quando ele começava a orar a Deus, irmão, o Espírito Santo vinha sobre ele, e ele começava a se tremer todinho, ficava assim, ó. Parecia aquelas Toyota na subida. Então a mulher, ela entrou na igreja e falou: moço, ajuda aquele homem, olha como é que ele está. Eu olhei para ela e eu falei para ela: irmã, quisera Deus que todos que estão na igreja tivessem naquele mesmo grau de unção e poder. Sabe como nós precisamos atrair a presença de Deus na terra? É bonito você vir para a igreja com roupa nova, com roupa bonita. É bonito você fazer uma chapinha e colocar maquiagem. Mas eu quero ver bonito é você se despentear na presença de Deus. É você borrar a tua maquiagem e atrair a presença de Deus para esta casa. Achou porque a pessoa grita tanto quando prega? É porque, irmão, eu aprendi a adorar a Deus em espírito. Se você gosta de pregar igual um pavão, prega igual um pavão. Não, eu não gosto assim, não. Eu gosto de barulho, eu gosto de ambiente de glória, eu gosto de ver a igreja animada. Sabe por quê, irmão? Porque Deus habita no meio dos louvores. Deus habita no meio de uma igreja que dá glória a Deus e que dá aleluia. Nós somos chamados para incomodar o inferno, para incomodar as pessoas. Nós somos chamados para incomodar o mundo. O mundo tem que olhar para essa igreja e dizer assim: o que é que tem naquele lugar que aquelas pessoas ficam dando? O que é que tem naquele lugar que quando as pessoas chegam lá elas são transformadas? Você quer experimentar glória, irmão? Cria um ambiente de glória na tua casa. Cria um ambiente de glória na tua vida. Quando você chegar na igreja, cria um ambiente de glória aí onde você está. Por que às vezes no momento da oração nós falamos: Deus vai batizar com o Espírito Santo, vai ver o mover de Deus em 3, 4, 5, já entende, já no seu coração e já começa a dar glória. Por quê, irmão? Porque num ambiente como esse, irmão, nem todos são tocados pela presença de Deus. Só aqueles que amam o Senhor. Aqueles que são capazes de abrir mão da sua vontade, da sua justiça, do seu querer. Só aqueles que têm fé para acreditar que não é nada sobre Ele, é tudo sobre Ele. É Ele que faz, é Ele que opera, Ele que batiza com o Espírito Santo. Ei, escute uma coisa.